Olá, meus capricornianos, minhas capricornianas, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos hoje para uma leitura para o mês de maio. O que maio, mês das noivas, reserva aqui para os meus capricas, meus capricornianos, minhas capricornianas. Vamos ver quais as orientações, quais as informações, né? Lembrando, gente, que é uma leitura coletiva, pode não ressoar com todos, tá? Mas aí na playlist do canal você encontra as leituras atemporais, o título que te chamar a atenção, a sua intuição que está levando a ele, tá? Não importa se é um vídeo que já foi feito há um bom tempo, né? Por ser uma leitura temporal, ela é válida a partir do momento que você assistir ao vídeo, tá bom? E esta agora de hoje é a leitura para o mês de maio, energias para Capricorniano neste mês de maio. Então vamos fazer a nossa oração de abertura enquanto eu embaralho as cartas. Gratidão, anjos celestiais, por nos envolver com a sua luz. Gratidão, Miguel, por estar conosco e nos abençoando durante esta leitura, trazendo aos meus capricornianos e capricornianas as orientações, as informações necessárias e esclarecedoras para o mês de maio. Assim peço a presença de vocês, queridos, amados e benevolentes anjos celestiais do Divino Criador, assim é. Vamos lá. Caiu uma carta ali, gente, eu vou analisar ela também, tá? Eu acredito que nada é por acaso. Caiu aqui para vocês o Cavaleiro de Ouros. Vamos deixar ela aqui no cantinho. Bom, vamos lá, Tarô Maio, Capricórnio. Para quem tem Sol, Lua ou Ascendente no signo de Capricórnio. 10 de paus, 10 de copas, 3 de ouros, a Rainha de espadas, o Rei de ouros e a Rainha de copas. Ok, no fundo do deck, olha isso, gente, a carta da vitória, do triunfo, 6 de paus. Então, vamos lá? Preparadinhos, então? Então, vamos lá. 10 de paus com 10 de copas. O que eu vejo aqui para os meus capricas? Aqui eu vejo, gente, muitos de vocês aqui que podem se sentir aqui sobrecarregados, ou isso já vem já de algum tempo, né? Sobrecarregados com tantas responsabilidades familiares, com tantas responsabilidades profissionais, tá? Trazendo, né, o mundo nas costas, né? Tá vendo aqui carregando um monte de peso, né, gente? Mas aí o que eu vejo mais aqui? Muito embora, né, vocês estejam neste período aqui, né, desse cansaço, né, dessa sobrecarga na vida de vocês, vocês aqui também estão desfrutando de um período de felicidade e de harmonia emocional também. Olha aqui o 10 de copas, né? Aqui comemorando, se divertindo, curtindo a família, né? Aqui é muito emocional, né? E também a gente vê a parte familiar, né? Então eu vejo aqui que tem esse desfrute deste período de felicidade, de harmonia, tá? Então, muito embora venha esse cansaço, né, essa sobrecarga, que eu acredito que é o que vocês já estão carregando, né, já desses meses passados e tudo mais, e que ainda vem um pouquinho aqui para maio, né, mas que vocês vão aí ainda desfrutar de alegria, de contentamento, tá, gente? Vamos evoluindo aqui a leitura nossa, então. Aí nós temos uma combinação interessante aqui também. 3 de ouros com a rainha de espadas. O que eu vejo aqui para vocês? Essa sobrecarga que vocês estavam ali, né? Que eu falei de responsabilidades familiares ou profissionais, né? Eu vejo aqui que vocês realmente estão se concentrando em seu trabalho. Estão muito concentrados em seu trabalho aqui para melhoras, né? Para vocês melhorarem as suas habilidades e os seus talentos profissionais. E a Rainha de Espadas aqui, gente, para mim, está indicando que vocês podem estar sendo muito racionais,
muito objetivos nas suas decisões, tá? Mas que também podem estar aí, né, neste mês de maio, podem chegar, né, a enfrentar algum certo conflito, algum desafio na comunicação com outras pessoas, tá? Pode também acontecer isso, né? E esses desafios podem ser com pessoas, né? Se falarmos em energia, tá, gente? Mas não se apeguem a isso, mas pode ser pessoas da Terra também, né? De signos da Terra. Gêmeos não, perdão. Virgem, Touro, Capricórnio, né? Energia de vocês, tá? Pode ser isso, ou pessoas também do elemento ar, Gêmeos, Libra, Aquário. Câncer, Escorpião, Peixes também tem alguma energia neste sentido também, né? Mas tá bom, vamos lá, vamos entendendo aqui, gente. O que é que o tarô quer dizer a vocês aqui? Eu vou tentando decodificar. Aí nós temos o rei de ouros e a rainha de copas. Tá vendo que ela tá olhando para ele, né? Alguns de vocês aí tem gente olhando para vocês, querendo seu contato, querendo seu carinho, e vocês estão aí de boa, na sua, não querem se envolver muito, estão bem focados na área profissional, tá? Que mais que eu posso ver? É que são, né, várias energias, tá, gente? Então a gente tem que ir tentando decodificar aqui, porque como é uma leitura coletiva, né? Então nós vamos tentar abranger a maior parte, né, das nuances da tiragem que a gente vê a combinação aqui, tá? Aqui para mim pode ser também que vocês alcançarão um alto nível de estabilidade financeira e material, né? Por conta também de tanto trabalho, né? De tantas responsabilidades, de vocês ali, de tanta dedicação ao trabalho, né? E ali vocês se concentrado tanto no seu trabalho, né? Tanto em melhorar as suas habilidades, os seus talentos, né? Como eu disse ali, que aqui vocês estão alcançando este nível de estabilidade financeira e material do Rei de Ouros aqui para vocês. A energia é muito forte, né? De estabilidade financeira aqui, tá? Aqui, gente, esse foco na segurança e na construção da sua riqueza. Eu vejo muito isso aqui, vocês nessa vibe, muito foco na segurança financeira, na riqueza, na estabilidade material, tá? E a rainha de copas aqui, é interessante, é muito interessante essa combinação. O que que eu sinto aqui, né? A rainha de copas, ela sugere aqui para mim que vocês podem estar desenvolvendo as suas habilidades emocionais, né? Porque ela é uma rainha emocional, sentimental, né? Ela é muito amorosa. Então, vocês estão aí. Pode ser que muitos de vocês estão trabalhando também, né, para desenvolver essas habilidades emocionais e se concentrando mais na sua vida amorosa, se concentrando também nos seus relacionamentos emocionais mais profundos, tá? Vejo isso aqui com essa combinação. E aqui no fundo do deck, olha que maravilha, gente. Olha aqui meus capricas, 6 de paus. O que que eu vejo aqui, né? Eu vejo aqui que vocês estão se sentindo confiantes, bem-sucedidos. Vejo bem isso aqui. Vocês bem confiantes, né? Porque vocês chegaram, né, no patamar ali, né? Pelo teu trabalho, né? Frutos do teu trabalho, vocês conseguindo, enfim, né? Esse reconhecimento público, né? Chegar neste patamar, né? Neste triunfo, né? O que eu vejo aqui, gente, que só não pode acontecer, tá? Então, toma cuidado aí, não que eu esteja vendo aqui, tá? Mas quando a gente se depara numa situação dessa, de tanta elevação, né? Você tão exaltado, todo mundo ali reconhecendo o seu trabalho, né? O que você plantou, você colhendo aqui. É só ter um cuidado, tá? Um pouquinho aí para evitar um excesso de confiança, para evitar, né? Uma certa, digamos assim,
como é que eu posso falar assim, não se sentir mais do que os outros, tá? Porque você chegou num patamar deste, entendeu? É só esse alertazinho aqui, tá? De resto, gente, que leitura, que maravilha. E aqui, então, o que é que eu posso depreender de tudo isso que a gente viu? Eu vou falar ainda desse carinha aqui, tá? Aguenta aí que eu vou falar dele, porque ele pulou aqui. Então a gente tem que falar no final sobre ele tá querendo falar alguma coisa para vocês. Vamos entender. Bom, o que que eu vejo aqui então? Resumindo, essa combinação, né? Essa conexão que eu vejo entre as cartas, né? O que está querendo passar a vocês é que vocês podem ter se sentido, né, sobrecarregados, ou se sentirão agora no mês de maio, né, ou já estão carregando, né, esse cansaço até esse mês, né, por conta de responsabilidades no passado, tá? Mas que também vocês podem aqui começar a desfrutar de um período de felicidade, um período de harmonia emocional, tá? Então, aqui vocês podem estar se concentrando em seu trabalho e em melhorar as suas habilidades profissionais neste mês de maio aqui, tá? Botando foco nisso. Mas aí, só ter uma certa cautela, tá, gente? Porque pode ser, né, que haja aí um enfrentamento de algum desafio na comunicação com outras pessoas, tá? Porque a Rainha de Espadas, né, ela fala de comunicações, né? De formas de se expressar, né? De tudo que chega pelo ar, né? E-mails, né? Então, ficar bem atento, tá? Em tudo que você escreve, em tudo que você fala, para não ser mal interpretado. Vejo esse alerta no mês de maio para vocês, tá? O que mais que eu vejo aqui? Bom, aqui também, como eu falei, né, a gente tem o 6 de paus também. Vejo vocês alcançando um alto nível de estabilidade, tá, gente? Estabilidade financeira, estabilidade material, aí pro meio ou pro finalzinho de maio, tá? Vocês conseguindo aí, né, recolher realmente os frutos do seu trabalho, tá? E vocês muito focados nisso realmente, né, nessa segurança, nessa construção de riqueza, tá? E em contrapartida, vocês também estão desenvolvendo as suas habilidades emocionais e estão aí se concentrando na sua vida amorosa, na sua vida emocional mais profunda. Então eu vejo que vocês estão bem atuantes, né, em todas as áreas, emocional, área afetiva também, né, área laboral. Vejo vocês bem atuantes nisso, tá? O único alertazinho é a respeito de comunicações. É o que eu vejo aqui para o mês de maio, tá? Mas espera aí, gente, que eu ainda vou abrir aqui para vocês o tarô dos anjos, que pode ser que os anjinhos tragam mais novidades para o mês de maio que vocês, ou então clarifique aqui essa nossa tiragem, tá? Aí, eu falei para vocês, né? Pulou pra gente aqui esse bonitinho aqui, né? Cavaleiro de Ouros, né? Energia de vocês também, tá? Energias aqui de Touro, Virgem, Capricórnio, tá bom? Aí, o que que eu vejo a respeito disso aqui? O que que ele tá fazendo aqui? O que que ele quis fazer? Esse Cavaleiro de Ouros aqui, né? Ele foi o primeirão que deu o galope dele aqui na nossa tiragem, né? Então, aqui, gente, como ele apareceu, para mim indica que vocês, né, estavam ali sobrecarregados, né, tanto emocional como fisicamente, talvez com uma carga de trabalho ou responsabilidades familiares, né? No entanto, né, como nós já vimos ali, a sensação de realização e de felicidade no meio de tudo isso, né? E aqui eu vejo que a colaboração, eu vejo o trabalho em equipe, né? Vejo vocês caminhando, né? O Cavaleiro de Ouros, ele vai devagar, mas ele pensa bem, né, em cada passo que ele dá, né, para chegar naquele objetivo, né? Com muita inteligência, com muita garra, né? Não desiste fácil, né? Vejo aqui também.
eu não falei ali, tá, gente? Mas a Rainha de Copas também, para alguns de vocês aí, pode indicar até uma união, tá, gente? Uma colaboração entre duas pessoas que têm habilidades complementares, né? Porque a gente vê Rei de Ouros, Rainha de Copas ali, então parece que complementa a energia do outro, né? Então vejo isso também, tá? Trabalho em equipe, bem forte também. Aqui, né? Como eu falei, né? O cavaleiro ele vem devagarzinho, ele vem trabalhando. Então ele veio aqui, gente, só para dizer, né? Que vocês conquistaram tudo isso, né? Vocês chegaram nisso aqui por conta de muita perseverança. Vocês foram muito tenazes, né? Delimitaram ali um objetivo e não tiraram o foco daquilo, e foram com o seu jeito, com o seu trabalho, com o seu intento ali, conseguindo realizar tudo isso, tá? Isso que eu vejo para vocês aqui. E com relação ao casal, tá, gente? Se alguém passar por essa situação aqui no mês de maio, né? Por ser uma leitura coletiva, a gente está analisando aqui o que pode ser isso também, né? O Rei de Ouros com Rainha de Copas. A gente vê também aqui, além, né, da união, da colaboração entre duas pessoas, né, que são diferentes, né, mas que as habilidades se complementam, né, de ambos. Eu vejo que eles também podem ajudar vocês aí a alcançarem seus objetivos financeiros e emocionais. Então pode ser também relacionado a pessoas, né? Como eu falei, dessas energias, né, de ar, Gêmeos, Libra, Aquário, também Touro, Escorpião, Touro, Virgem, Capricórnio, ou Câncer, Escorpião e Peixes, né? Então, essas pessoas podem estar aí no seu entorno também, né, te ajudando, te impulsionando. Tem essa conotação também, tá, gente? Então, pessoas diferentes, mas que estão aí também da forma deles, né, ajudando vocês, né, a chegar nesse reconhecimento, tá? A chegar no triunfo, né, a chegar nessas conquistas de vocês, tá? Vamos ver agora o que o tarô dos anjos tem a dizer aos meus capricas neste mês de maio, tarô dos anjos. Energias para Capricórnio, minhas fofuchas de Capricórnio para o mês de maio. O que tem para Capricórnio agora no mês de maio? Vamos ver se tem mais novidades, vamos ver se tem mais esclarecimentos do que já saiu ali, né? Vamos ver aqui o que os anjos dizem. Olha que maravilha, gente. Sabe essa sobrecarga que eu vi para vocês aqui, né? Esse cansaço, carregando esse mundo nas costas, aí eu vejo que, ufa, partindo disso, vocês aí seguiram seus sonhos e alcançando oportunidades inesperadas. Os anjos vêm dizendo aqui, oportunidades inesperadas chegando para vocês, novos inícios. O sonhador trazido por Arcanjo Metatron, trazendo isso para vocês. Dois arcanos maiores iniciais aqui, ó, sonhador e a lua. A lua dizendo acerca de intuições importantes, acontecimentos. Liberte os medos que o reprime. Rainha de água, 4 de ar, 8 de fogo. Esse mês promete, hein, Capricas? Esse mês promete, gosto disso. Olha aqui. Intuição muito aguçada, trazido pela lua aqui, Arcanjo Raniel, dizendo a vocês, né, ela é forte, né, da parte feminina, né, trazendo muita intuição para vocês. Alguns acontecimentos ocultos podem ocorrer neste mês de maio, tá? E um conselho dela, né, liberte os medos que o reprime, tá? E eu vi realmente, né, 10 de paus com 10 de copas, né, 10, 10, marcando, chega ali também na sacerdotisa 2, né, 10, 20. A gente vê também aqui, também tem, né, o julgamento. E a sacerdotisa, né, também fala de intuições, né? Maravilha. Rainha de água aqui, gente, trazendo relacionamentos que se desenvolvem para o novo nível.
Confie na sua intuição. Olha aqui, duas cartas dizendo acerca de intuições. Então, muito forte neste mês de maio, a sua intuição te direcionando, tá? E Rainha de Água vem dizendo também, cuide de si e dos outros. Então, nem se abandone e nem abandone o próximo, tá, gente? Podendo estender sua mão para ajudar, podendo estar junto das pessoas que você ama, isso vai fazer tanto bem a você quanto às pessoas ao seu entorno, tá? Então, liberte os medos, se é que você tem algum medo, né, com relação a relacionamentos, liberte-se disso, tá? Caminhos abertos no relacionamento aqui para vocês também. Depois de tanto cansaço, de tanta sobrecarga, veja que o momento, gente, em maio, né, se vocês puderem, tire férias, descanse um pouco, tá? Se houver alguma decisão para vocês tomarem neste mês, dá um tempo para si mesmo, tá? Aguarde um tempinho antes de tomar essa decisão. Não é coisa que você tem que decidir na hora. Então, se dê esse tempo também, tá? Para quem curte, para quem gosta, meditação, gente, pode trazer inúmeras informações para vocês, pode trazer respostas, tá? Então, muito bom agora em mês de maio, sua intuição muito aguçada nesse sentido também, tá? Então, meditação aí vai te ajudar ainda mais, tá? E veja aqui com 8 de fogo, eventos se movendo em um ritmo acelerado, diz aqui. Os atrasos acabaram, muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Então, as coisas agora começando a andar para você no mês de maio, tá? Você realmente ali, depois de tanto trabalho, né? Depois de tanta dedicação, chegando para você tudo que é seu por merecimento, tá, Caprica? Então, olha aí, a sua persistência, a sua perseverança, a sua resiliência aqui te levando a conquistas, te levando a vitórias, te levando a eventos aí que traz para você coisas maravilhosas, tá? Que já não há mais atrasos na tua vida, as coisas vem dinheiro, vem alegria, vem amor, vem novos inícios, vem esses insights, essas intuições importantes aí que vão te ajudar muito na sua caminhada, tá? Então vem coisas maravilhosas neste mês para vocês. E olha o valete de ar aqui, né? Com toda a lógica, toda a honestidade, impulsividade, curiosidade que ele tem. Esse rapazinho aqui tá te trazendo uma informação desafiadora neste mês de maio, tá? Tá te trazendo alguma coisa aí, chega para você uma informação desafiadora aí, tá? E acredito eu, né, que aqui diz que 4 de ar veio para mim aqui, né? Aguarde mais um tempo antes de tomar uma decisão, tá? Então, acerca dessa informação desafiadora aqui, acredito que você tem que tomar alguma decisão, tá? Alguém chega te contando uma verdade, te falando acerca de alguma coisa, que o valete de ar, ele chega e já, puf, né? Ele despeja tudo que ele tem que despejar e fala tudo que tem que fazer, falar, doa quem doer, né? Então, às vezes aí, por isso, né, é bom tomar um tempo para você, tá? Então, se chegar essa informação para você, você se deparar com um desafio, medita, descansa ou tira férias neste período. Mas se tiver essa decisão a ser tomada, aguarde um tempo, tá? Não tenha pressa, tá bom? Não tome decisões com base na impulsividade. É o recadinho dos anjos para vocês neste mês, tá? Então, sejam como vocês são mesmo, bem racionais, lentos para, né, para tomar uma decisão, mas quando a tomam com aquela certeza, né? Tomam aquela decisão que é aquela decisão assertiva, tá? Então, tome esse tempo para você, tá bom, gente? Olha que maravilha, que mensagem boa aí, né? Alertas também, desejos aí se tornando realidade neste mês, que maravilha, né? E aí, baralho cigano, o que você tem para os nossos capricas e nossas capricas? O que você tem para eles neste mês de maio? O que eu tenho que dizer a eles? Já pulou os ratinhos aqui. Ah, é? Vamos ver o que você tá querendo falar, rato. O que você tá querendo falar? Tem caprica aí com medo de perder dinheiro, caprica. Não, fica assim não. Fica assim não, tá? Por isso,
tome seu tempo aí para tomar decisões para isso também, tá? Para não haver perdas financeiras, tá bom? Chega aí notícias, propostas para alguns de vocês, né? Até escolha de caminhos, abertura de caminhos, novas opções de vidas. E vem o novo mesmo, né? Que nós temos aqui o sonhador, né? Dizendo a vocês, siga seus sonhos, oportunidades inesperadas, dê um salto de fé. O sonhador é o louco, né? Ele se joga, né? Ele dá o salto de fé. Então, aqui nós vemos os ratos dizendo acerca de desgastes, né, situações desgastantes, isso nós já vimos também ali no comecinho do mês, né, eu acredito eu que pelo excesso de trabalho, né, de responsabilidades, como eu disse a vocês no começo do vídeo, né, e aqui eu vejo a chegada de notícias, ou mesmo de propostas, ou mesmo de algum documento que chega aí para vocês neste mês, pode ser uma carta por e-mail, tá, por fax, ou por um SMS, de toda forma, alguma coisa que chega pelo ar, tá? Para vocês aí, tá bom? Veja a carta da árvore aqui, significando estabilidade, saúde, grande proteção para vocês também, equilíbrio, tá? E um espírito saudável. A carta da mulher, né? Para você que é mulher, pode estar falando, né? Que pode estar indicando a chegada de um homem importante na sua vida, se você for mulher, tá? E se você é um homem, eu vejo aqui que essa carta, né, da mulher pode representar uma cônjuge, né, sua esposa ou sua namorada, tá? Se você for homem, pode ser uma pessoa mais velha ou alguém, né, que venha na tua vida, neste movimento também, tá? De toda forma, vem coisa bacana para vocês aí também, tá? Eu vejo vocês bem maduros aqui. E essa chegada desta mulher também para a vida de capricornianos homens, né? São mulheres maduras, tá? Mulheres mais velhas, trazendo talvez notícias, né? Ou entrando para a vida de vocês, né? Fazendo um movimento aí de um novo relacionamento também, tá? E para mulheres, como eu falei, pode ser a chegada de um homem no mês de maio na tua vida, um homem importante na tua vida, tá? Que vai te trazer proteção, tranquilidade, um homem maduro, né? Que vai te trazer paz, vai te ajudar, tá? De toda forma, é um homem mais velho entrando na sua vida aí, tá? Deixa eu fazer aqui, passar para vocês um aconselhamento dos anjos, meus capricas. Vamos lá. Anjos, o que diz para os capricornianos e capricornianas neste mês de maio? Qual a mensagem? Qual o conselho? 1, 2, 3. Capricorniano, maio. Anjos da abundância. Não podia ser diferente, né, meus fofuchos, minhas fofuchas? Olha aqui, relacione as bênçãos que você já recebeu. Saúde, amigos, habilidades, residência, família, empregos, estudos. Então, perceba que as coisas não são tão ruins assim. Se a vida já lhe deu algumas coisas, nada impede que ela lhe dê outras mais. Não reclame, tá? Para meus capriquinhas reclamões aí, minhas reclamonas, não reclame, tá, gente? Usa a lei da atração aí para te trazer coisa boa, para te trazer coisa positiva, tá? Então, a lei da atração funciona assim: ela atrai. Tudo que você pensa de negativo, ela traz para você. E tudo que você pensa de positivo, ela traz para você, tá? Então, bota o sentimento aí em atitudes aí sem reclamação, atitudes de gratidão, atitudes de alegria, tá, gente? E aí vocês vão criar novas oportunidades, tá? Então diz aqui, faça o Salmo 106, tá? Alguns de vocês precisam jogar fora, precisam doar tudo aquilo que você não usa mais, tá? Circula a energia e aí você vai abrir espaço para obter coisas novas, tá bom? Então aí, conselhinho dos anjos para os meus capicas.
Bom, meus anjos, essa foi a leitura para vocês pro mês de maio. Espero que tenham gostado. Quem gostou, bota o dedinho aí no like, tá? Comenta para mim, eu quero saber onde está chegando meus vídeos, o que é que vocês acharam. Se não ressoou com você, não fica triste, não fica chateado. Procura aí na descrição, na playlist do meu canal, vocês vão achar as leituras atemporais. As leituras atemporais, não importa quando elas foram feitas, quando elas foram ao ar, se você achar um título que ali te chamou a atenção, né? Falou, venha ouvir o que tem aqui dentro desse vídeo. Chega lá, meus capriquinhos, e ouve ali o que tem para você. Provavelmente você vai encontrar aquela mensagem que vai ressoar para o teu mês de maio, tá bom? Caso essa aqui não ressoe, tá? Então fica com Deus, fica na paz, fica na luz. Um beijão no seu coração. Adoro, amo, adoro vocês. Eu e vocês juntos sempre. Tchau, tchau.